Mês de dezembro, um mês a ser grato a Deus, um mês para agradecer, um tempo para nós agradecermos a Deus, tempo de gratidão. Diga, tempo de gratidão. É mesmo, pastor? É, mas pastor, parece que agora tudo de novo está se complicando. Eu já estava de novo me acostumando a ir para o restaurante, agora não vou poder mais ir, que vai fechar mais cedo e tal. Mas é um tempo de gratidão, sim. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus. O texto base escolhido para este mês está aí em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Diga, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Nós ouvimos uma ministração poderosa da parte de Deus pelo nosso apóstolo, domingo passado, falando dessa igreja que nós fazemos parte, que nós somos, intitulado aquele tema, tanto de manhã como à noite, sobre nova direção. Eu, apóstolo, estou pensando até agora qual o bicho que eu sou, estou tentando ver qual é o bichinho da arca que eu sou. E foi uma palavra de Deus porque nós somos membros de um só corpo. Isso tem um poder extraordinário liberado para a igreja, para o corpo de Jesus Cristo. E nós precisamos nos apropriar disso, nós precisamos viver isso. E o versículo termina dizendo, e sejam agradecidos. Diga, seja agradecido. Olha para quem está perto de você e diz, seja agradecido. Agradecer o quê? Pensar em gratidão nos remete ao comparativo com o oposto, ou com a ingratidão. Um mês para agradecer diante de tantos desafios e uma nova forma de vida antes incomum, pela qual nós estamos, ou como nós estamos vivendo, enfrentando os desafios das surpresas e acomodações em todas as áreas da nossa vida. Estamos chegando ao final do ano, ou já estamos no final do ano, nos restam apenas 18 dias para o ano findar, para o dia 31, e nós começamos a contabilizar, nós começamos a pensar, e é comum a gente dizer, pela forma como a gente viveu esse ano, meu Deus, a gente não viu o ano passar, ou passou tudo tão rápido. O que nós temos para agradecer? O que é que existe, reside na nossa vida para que a gente possa colocar diante de Deus como forma de gratidão? Alguém pode dizer, dos que me conhecem, dizer, pastor, para o senhor está fácil. O senhor teve uma linda bebê, ganhou uma linda bebê de presente de Deus esse ano, o senhor está rindo à toa? E estou mesmo, né? Estou mesmo. Mas todos nós temos as nossas lutas, temos os nossos embates. Poderia estar olhando as coisas que deixei de fazer ou não estou podendo fazer. Às vezes a gente fica meio na dúvida, traz para a igreja, não traz para a igreja, e a gente traz, aí os irmãos ficam felizes, aí alguém diz para a gente, mas não traz, e aí a gente fica naquela, deve trazer, não deve trazer, está tudo doido, né? E aí a gente diz, poxa, mas isso não pode, estou dando um exemplo, isso não pode substituir aquilo que Deus me deu, que eu devo agradecer. Carlos, tem coisa para agradecer? Tu estava com um pé lá e outro cá, e mais para lá do que para cá, né? Imagina, outra na cova, uma na cova, outra no skate. Gostei, Rose. Rose, você tem o que agradecer, Rose? Está do ladinho dele aí de novo, muito love. Você tem o que agradecer? Não sei. O fato de nós estarmos aqui, está aí o apóstolo com as pernas penduradas,
O senhor tem que agradecer, apóstolo? Está aí já, correndo, passou o processo, está rindo à toa. A pastora pegou Covid e disse, não, é um Highlander. Temos o que agradecer. Veja o que o texto que Deus colocou para nós fecharmos este ano de desafios e de crescimento. Diz, seja a paz, vamos ler e entender o que nós lemos, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O pastor João, já ia promover você, Rony, ia dizer o apóstolo Rony. O pastor Rony ministrava hoje essa questão do coração. E vejam que o texto diz que seja a paz de Cristo o árbitro. Lembra do árbitro do jogo? Cartão vermelho, cartão verde, cartão amarelo. Árbitro, apito. Administração das nossas emoções, seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. O resultado daqueles que permitem que Cristo seja o árbitro do seu coração é evidenciar paz e serem agradecidos. Se nós permitimos que Cristo seja o árbitro do nosso coração, ou seja o juiz, quem dá a diretriz, quem conduz, quem dirige a nossa vida, o resultado disso, por Ele ser o árbitro das nossas emoções, porque coração quer dizer a emoção, ou o centro das emoções, daquilo que nós almejamos, desejamos, sonhamos e estamos vivos. Quem está vivo, diga amém. Amém. Quem está vivo, diga amém. Se estamos vivos, temos emoções, temos sonhos, temos desejos, isso é legítimo, foi Deus quem nos deu a vida. Ele disse, sejam prósperos, multipliquem, vocês são uma bênção, isso foi Deus que disse para nós. E quando nós permitimos que Ele seja o árbitro das nossas emoções, nós vamos evidenciar paz, independente das circunstâncias, e nós seremos agradecidos, porque Ele está dizendo em Colossenses 3,15, sejam agradecidos, e nós só conseguiremos encontrar razão e lógica entre a emoção do que nós queremos e o tempo que nós estamos vivendo, se nós tivermos como regente da nossa vida, Jesus Cristo, e aí nós saberemos ser gratos. Fácil? Lógico que não. É um conflito. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Já dizia o apóstolo Paulo. Conflitos, entendimentos. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui e nos prepara para tudo. Ainda que nós, muitas vezes, nos encontremos batendo cabeça, sem perspectiva, sem conseguir ter paz pelo dia de amanhã, porque a gente se esquece o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz a respeito do dia de amanhã? Crentes de plantão, o que é que a Bíblia diz sobre o dia de amanhã? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas a gente se preocupa. Estão vendo quantas coisas a gente precisa ajustar? Porque nós não entendemos a grandiosidade, o poder, a glória do nosso Deus. E nós, de uma forma extraordinária, maravilhosa, cantamos, Pai Nosso, né, pastora Dani? Nos céus, a gente canta o Pai Nosso, a oração sacerdotal que Jesus ensinou aos seus discípulos, comeceis orando assim. E aí ele disse, e ali no Pai Nosso existem princípios de como nós justamente conversarmos com Deus, engrandecendo, agradecendo, pedindo e confirmando.
Mas, mesmo assim, vivemos nesse conflito humano, porque somos decaídos, mas não podemos colocar isso como a maior verdade da nossa vida, porque a maior verdade da nossa vida é que nós fomos decaídos ou podemos estar decaídos, mas sobre nós existe uma palavra de resgate, de transformação e de salvação através de Jesus Cristo, e nele nós somos mais do que vencedores. Aplauda ao Senhor por isso. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, a gente se lembra que existe um exemplo de Jesus, deixado por Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, de gratidão e ingratidão. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao versículo 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa história não está isolada no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Se a gente ler todo o capítulo, a gente vai ver que ali existe Jesus nos ensinando sobre o poder do pecado, o poder do perdão e da fé. Antes e depois do milagre, ele fala. Antes, ele está falando do perdão. Por isso que eu pensei nisso, porque eu estava dentro da arca, me lembrando e querendo achar que bicho eu era. E os discípulos estavam ali com Jesus ensinando eles a perdoar. E a gente agora, nesse isolamento, nessa nova forma de vida, a gente tem que aprender bem a perdoar, porque o negócio ficou mais estreito, né? Não dá para fugir, então a gente tem que, né, perdoar mais, entender mais, compreender mais, amar mais, suportar mais. Jesus estava ensinando para eles, ao ponto quando Jesus disse quantas vezes eles tinham que perdoar, os discípulos disseram: ore para que Deus nos dê fé, porque perdoar desse jeito que você está mandando a gente perdoar, não dá não, só com fé. E fé é o sobrenatural. Então, assim, não dá para naturalmente perdoar, e realmente, às vezes, naturalmente não dá para perdoar. Quem disse que dá? Perdão a gente não dá porque a pessoa merece. O pastor falou de perdão hoje também. Perdão não é porque ele merece o perdão, é porque eu tenho que dar o perdão. E é isso que Jesus está ensinando. E aí Jesus vai navegando. Depois a gente entra no depois do milagre. Ele chega, quando ele está indo, passando, entra numa aldeia, e aí surgem esses 10 leprosos. E que é interessante, estavam misturados ali, samaritanos e judeus. E não podia. Eles se odiavam entre si, mas na hora da lepra, não tem disso. É leproso. Então não importa se é samaritano, se é judeu, se é grego, se é o que for. Está leproso, está tudo no mesmo saco. Está tudo fora da cidade. Estão tudo excluídos.
Então estava misturado ali. Os desafios que a vida nos traz, pelas circunstâncias, pelas lutas que nós passamos, mostra que nós não somos melhor nem mais do que ninguém. Nos coloca nas mesmas posições em um determinado momento da nossa vida, quando a gente às vezes critica o outro e depois a gente se encontra na mesma situação ou pior, ou em situações similares, seja elas quais forem. Será que nós vamos precisar ter uma lepra, figuradamente falando, para que a gente veja que nós somos iguais e merecedores do amor e da misericórdia de Deus? Será que foi para isso que a pandemia serviu ou está servindo? Para que a gente se entenda dentro de casa, porque a gente fugia, dando tchau e até logo, mas estava fugindo e voltava na cara de pau e com óleo de peroba ainda, fingindo que nada tinha acontecido quando saiu. Agora não tem para onde ir, é home office. Então tem que se encarar. Não diferentemente aqui na tal da arca, como já foi ministrado. São os nossos desafios. Nós somos um corpo que precisa evidenciar paz e que precisa ter gratidão. Nós precisamos evidenciar, e aí nós vamos ver daqui a pouco, a razão de vida que nós temos, o sentido maior da nossa existência. E ali estão aqueles homens, e quando estão os 10, eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, compadece-te de nós. É a estatística miserável, triste, que nós encontramos nessa sociedade egoísta, mesquinha, pobre de espírito. É 9 por 1. É 9 ingratos para 1 grato. Essa é a estatística que nós vivemos. Por quê? Pelo nosso egoísmo, pela nossa soberba, pela nossa incapacidade de gerar as nossas emoções, porque a paz de Cristo não se manifesta em nós, porque o hábito do nosso coração não é Jesus. E quando isso não ocorre, quando Colossenses capítulo 3, versículo 15 não é vivido, nós nos encontraremos fatalmente entre os 9 ingratos. Não acho que será diferente, não será. Porque evidenciar e viver essa prática, que não é religiosa, é de vida, só pela fé em Jesus Cristo, só a operação do Espírito Santo em nós. Só e somente só. O que é que nós aprendemos com isso? Meu Deus, preciso ser grato. E eu vim com tantos pedidos hoje para o culto. O ano está acabando. E eu queria que acontecesse isso, queria que acontecesse aquilo. E não aconteceu aquilo outro. E eu ia viajar e não fui, e eu cancelei o pacote, e... Só me resta ir para a igreja. É ainda um lugar que ainda cabe mais gente, está liberado. E louve a Deus por isso. Quem quer que Jesus volte? Quem quer que Jesus volte? Sabe o que é que vai vir antes dele voltar? Sabe o que é que vai vir antes dele voltar? Uma grande perseguição. Tá bom estar aqui. Ó, arzinho, cadeira fofinha. Mas nesse momento existem pessoas que as suas vidas estão sendo ceifadas por amor a Cristo. Alguns outros estão em porões, porque eles não podem ser vistos. Alguns estão pegando esta palavra, já que hoje é o dia da Bíblia, e para eles poderem ter acesso a ela, está sendo arrancada folhas delas e distribuídas no secreto, para que eles possam compartilhar essa palavra.
E nós a temos disponível para nós no celular, no Google, de várias versões, NVI, Almeida corrigida, revisada, aplicada, transformada, o que você quiser, revisão 1, 2, 3 mil, a mensagem, e por aí vai. Gratidão é ver, e ingratidão é cega. Os 9 leprosos não olharam para Jesus, nem ouviram, sabiam que existia ali alguém que curava, e gritaram para ele, porque diz que foi à distância, talvez lá no meio do povo: Jesus, mestre, compadece de nós. Só queriam ser curados. O problema deles era a lepra, as chagas que eles carregavam no seu corpo, a situação do momento que eles viviam, que era terrível. Era porque, se a gente vê e for entender o porquê Jesus mandou eles até o sacerdote, porque aquilo era considerado inclusive fruto de pecado, eles eram separados, se tornava algo até espiritual. Quando eles passavam na rua, tinham que passar gritando, tinham que estar cobertos de sacos e gritando: leproso, leproso, para que todo mundo saísse de perto. Imagina, você ter que estar expondo a sua miserabilidade por onde você passa. Esse era o estado do leproso, e para ele ser constatado ou poder desfrutar de algum privilégio, ele tinha que ir até o sacerdote, e se ele tivesse sido curado, ele ia receber uma certidão de purificação, para que, se alguém duvidasse, ele apresentar. Era legítimo seu constrangimento, o desejo de ser curado. Era. Os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa vontade de conquistar, de vencer, é legítima. Mas o que não pode acontecer em nós é nós passarmos a sermos cegos espirituais. O leproso grato, ele olhou para Jesus, ele viu as suas chagas antes e depois que foi curado. E constatar isso, olhar para si, ver, entender o contexto da sua vida, a realidade da sua vida, antes e depois, faz com que resida no seu coração gratidão, porque ele viu, ele vê. Ele não era cego, mas nós muitas vezes somos cegos, e chegamos a querer ir contra Deus por aquilo que nós queremos, e nos esquecemos de quem nós éramos: pobres e miseráveis pecadores, que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e podemos estar aqui hoje desfrutando da sua palavra, da sua paz, da sua riqueza espiritual. Temos o que agradecer. A primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa que não liberta o seu coração da ingratidão não percebe o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Recebe um grande benefício e não enxerga, mas vê o pequeno defeitozinho que tinha. Ganha um presente lindo, maravilhoso. Uau! É mais, esse é mais é o fim. É, mas tem esse risquinho aqui. Ingrato, cego. Temos visto as coisas boas que Deus e as pessoas fazem, ou somente as coisas ruins que existem? Porque vai existir. Pare, olhe e veja as coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. Para de ver só as coisas ruins. Vejam as coisas boas. Vamos ver as coisas boas que Deus está fazendo, que algumas pessoas estão fazendo, abençoando as nossas vidas. E dessa forma a gente vai anular o mal que está tomando conta desse mundo.
Gratidão é lembrar, e ingratidão é esquecer. Quando nós não temos a capacidade de ver, de enxergar, caminhamos para o segundo estágio da ingratidão, que é que a gente se esquece. Nós passamos a ser pessoas esquecidas. Provavelmente os nove ingratos esqueceram o rosto de Jesus, se é que eles atentaram para isso, se é que eles se preocuparam com isso. Provavelmente eles se esqueceram o lugar onde Jesus estava, ou como poderiam achar Jesus. A mente do ingrato é bloqueada, para não lembrar o que recebe de bom. Sabe por quê? Porque nisso há uma ação maligna, para você se tornar iracundo, ingrato, não conseguir ter paz no seu coração, não consegue ver o que recebe de bom, mas o que acontece de ruim se lembra todos os dias, mesmo que tenha se passado vários anos do ocorrido, está lá batendo na mesma lata. É porque em 1900 não sei quanto, porque a minha sogra, porque o meu sogro, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o meu filho, eu não confio em ninguém, eu não acredito em ninguém. Rico, lixeira. Sabe aquele negócio que a gente deleta e joga na lixeira? O troço do celular agora, que o WhatsApp, se você não bloquear, você baixa e baixa. Chega uma hora que você vai até jogar na lixeira e diz, sua lixeira está cheia. Já viram isso? Você tem que ir lá, limpar a lixeira, para você deletar o que você quer deletar, porque a lixeira está cheia. O que tem de gente com a lixeira cheia, e não consegue mais nem deletar nada, porque tem que primeiro esvaziar a lixeira para deletar Já que estamos no mundo da tecnologia, eu vou falar de celular, porque você vai entender bem o que é isso. Lixeira cheia. Só lembra das coisas ruins, só atenta para os detalhes das coisas ruins. E quem disse que Deus não falou que nós teríamos dificuldade neste mundo? Neste mundo tereis aflições. O inimigo, Diácono Davi, guarda essa, sempre. Vai te mostrar o que você não tem, para você não ver o que Deus já te deu. Para que você não demonstre gratidão. Por que será? Porque a ingratidão é um reflexo do egoísmo de pessoas que só pensam em si e só querem mais. O leproso grato, o rosto de Jesus era inesquecível. Ir até ele era tudo o que ele tinha que fazer após receber o bem sobre a sua vida. Como está a nossa memória? Conseguimos lembrar de onde estávamos e fazer comparativos de onde nós estamos? Temos 18 dias para sair dos nossos lábios uma palavra de adoração a Deus e de gratidão. Você se lembra onde você estava? O que Deus já fez na sua vida? Pastor, eu estou passando por uma luta muito grande. Quem disse que essa situação ela é determinante na sua vida? Não é. Quantas vitórias Deus já não te deu? Você acha que Deus mudou? Deus continua o mesmo. Continue crendo, confiando, esperando nele e agindo. Porque Deus é poderoso, continua sendo, foi, é e sempre será. Aleluia. Gratidão é falar, ingratidão é calar. Estamos falando de um estado de graça, onde nós recebemos o que não merecemos, e quem nos agraciou não tinha obrigação de fazê-lo. Isso é que é graça.
É favor imerecido. Essa consciência é que gerará gratidão nas nossas vidas. E essa gratidão será manifesta por atos que testifiquem o que reside em nosso coração. Como é que está o nosso coração? O que é que pulsa no nosso coração? Como é que nós estamos vivendo? Os 9 leprosos chegaram gritando, pedindo para serem curados. Os 10, na verdade, chegaram gritando, pedindo para ser curado. Porque na hora que a gente precisa de alguma coisa, a gente sabe gritar. A gente sabe chorar. A gente sabe dizer o que a gente precisa. A gente sabe se expressar, a gente sabe contar a nossa aflição para alcançar misericórdia ou fazer com que os outros se compadeçam de nós. Foi isso que aconteceu. Para pedir a cura, eles sabiam gritar mesmo que à distância, porque eram leprosos, não podiam chegar junto, porque eles podiam ser sentenciados e até apedrejados à morte, mas eles sabiam, eu tenho que dar um jeito, então eu vou gritar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mas depois da manifestação da graça, eles se calam e eles somem. É assim que nós somos tendenciosos a ser, pelo assédio do pecado nas nossas vidas, porque o inimigo quer nos travar. Aí a gente quer um emprego, a gente quer uma empresa bem-sucedida, e isso e aquilo, mas na hora da gente, por exemplo, já quando a gente fala do bolso fica mais claro, e você se converte ou se desvia de vez. Aí depois que Jesus abençoa, Deus abençoa, abre as portas, vem contrato, vem emprego e tal, aí a palavra, e porque oferta e dizima, não sei por que tanto falar em oferta, em dizimar. Mas antes, Senhor, e faz voto e promessa, se tu me abençoares, eu farei, eu darei, Jesus, tem misericórdia de mim. E a campanha, a vigília, o que tiver. Depois que a bênção chega, Jesus abençoa a minha casa, salva, cura, batiza, transforma, aí Jesus vai e vem com bálsamo da resiliência, capacita e tal, aí depois... Não sei o que acontece. Não sei o que aconteceu com os 9. Os caras eram leprosos tanto quanto o outro. Estavam na mesma miserabilidade, sofrendo as mesmas chacotas, sendo oprimidos da mesma forma. Os caras, de repente, Jesus disse para eles: olha, se Jesus mandou, porque sabia, a cura já estava liberada para eles. Na hora que Jesus disse, vá até o sacerdote, era só para testar, para cumprir o ritual da lei, lá de Levítico, porque Jesus conhecia a lei. Vai lá no sacerdote, indo, está escrito, indo para, eles foram curados. Aí um viu e disse, não foi assim, a gente sabe por quem a gente gritou, e a gente sabe quem liberou cura, eu vou voltar lá. Os outros se calam e somem. O leproso grato voltou. E como é que ele voltou? Como é que o texto diz que ele voltou? Dando glória a Deus, e deixa claro, em alta voz, do mesmo jeito que ele gritou para ser curado, agora ele vinha, glória a Deus, Deus de Israel, Deus tremendo, Deus maravilhoso, o santo dos santos, eu fui curado, e tal, e ele chega diante de Jesus. Foi você que liberou a cura para mim. Você tem o que agradecer? Vamos ver uma coisinha aí para a gente terminar a nossa reflexão de hoje.
mais diferente em muitas e muitas décadas. Por mais crítico que tenha sido, ele nos apresentou oportunidades únicas nessa nossa passagem pela vida. E isso é de se agradecer. Talvez, especialmente com o avanço da ciência e da tecnologia, apenas em séculos alguma geração possa enfrentar algo parecido. E você está tendo o privilégio de vivê-lo. 2020, um número fácil para se gravar na memória. O ano que forçadamente nos empurrou para mais perto dos nossos filhos. Nos fez enxergar de novo o melhor e o pior dos nossos pais. Fez com que a gente se enxergasse e percebesse que poderia ser muito mais. Isso gera impactos profundos nas relações no longo prazo. Obrigado por isso. O ano que, sem compaixão, nos tirou do automático, esfregou na nossa cara. Estamos ansiosos para que o ano termine. A esperança que depois da última volta do poder, tudo se transforma em um passo de vida. Aproveite então os dias de festa. Faça de 2020 um ano de transformação para algo muito melhor. Faça de 2020 seu maior aprendizado para que a partir das suas atitudes realmente surjam coisas melhores depois da última volta. Na virada para 2021, abraços fortes que estiver ao seu lado. Chore, solte, ufa, faça. Mas também agradeça por tudo que 2020 fez por você. Outra chance como essa, melhor nem você para Deus. Obrigado por 2020. Mais necessário. Ingratidão é igual a cegueira, somado a esquecimento e a ser mudo. Gratidão é igual a ver, lembrar e falar. Deus não perdeu o controle de nenhuma situação. Jesus continua sendo o mesmo. Louvor, meu irmão. Só existe adoração num coração que é inundado de gratidão. Só existe adoração em um coração que é inundado de gratidão. Não tem como nós dizermos que nós adoramos a Deus, se nós não reside em nós uma gratidão a Deus. Adorá-lo por quê? Ou para quê? Aquele homem sabia que Jesus tinha liberado a cura para ele. Ele exalta a Deus, ele volta gritando. Quando ele se encontra com Jesus, a história diz que ele prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, fazendo o quê? Agradecendo-lhe. Agradecendo-lhe. Você pode ficar em pé?
Jesus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Domingo que vem será um dia de celebração e de festa. Já estaremos fazendo a nossa cantata de Natal. E nós queremos, já que existem as restrições, porque se não fosse ela, a gente queria ocupar até o salão vida lá, colocar nos corredores, colocar telão lá fora, mas a gente não pode. Mas nós teremos as nossas ferramentas de comunicação, para mandar link, para convidar as pessoas, para que no próximo domingo nós estejamos aqui para viver o verdadeiro sentido do Natal. Ah, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Para. O calendário cristão foi convencionado. Nós como igreja vamos viver isso. Mas para que nós possamos, domingo, chegarmos aqui, ou nós nos motivarmos para esta semana, divulgarmos, chamarmos, convidarmos, eu preciso entender o que Jesus fez na minha vida e em mim residir gratidão que me impulsione a demonstrar o meu amor por Ele. Como bem disse esse vídeo, no dia 31 nós teremos o culto da virada aqui. E aqui ou pelo YouTube, nós poderemos estar junto com as nossas famílias, nas nossas casas, para agradecer a Deus, porque Ele nos sustentou e nós poderemos celebrar a Ele, glorificar a Ele. Essa verdade precisa ser contundente nas nossas vidas, precisa ser autêntica, precisa ser verdadeira, porque nós não poderemos ser encontrados como os 9 leprosos curados e ingratos, mas nós precisamos ser encontrados por Deus como aquele que recebeu a graça e não se esqueceu. Quem questionou não foi o apóstolo, quem questionou não fui eu, pastor Ezequiel, quem questionou não foi o pastor Rony, quem questionou aqueles que estavam ali, inclusive os discípulos, foi Jesus que disse: cadê os 9? Não eram 10? Foi Jesus que ressaltou um coração ingrato. Então Deus observa, para de pensar que Deus é tonto. Porque por mais difíceis que tenham sido os dias, Ele é soberano, e Ele está agindo, e Ele tem o controle de todas as coisas. E a minha vida e a sua vida podem descansar nas mãos poderosas desse Deus extraordinário. E quando nós entendemos isso, a paz que excede todo entendimento habita no nosso ser e transborda, irradia, alcança quem estiver perto de nós. E dizem: o que é que ele tem, o que é que ela tem? E a gente vai e esbraveja dizendo: a graça de Deus é manifesta na minha vida e por isso eu sou feliz. Quando é isso? Como é isso? Depois que termina o milagre, é o que os discípulos dizem para Jesus. Jesus falando do seu reino. Jesus disse: não é ali, não é aqui. Está lá escrito em Lucas capítulo 17, versículo 20. Ele disse, Jesus dizendo para os seus discípulos: o reino de Deus está dentro de vós, está em vós. Nós somos a evidência do reino de Deus. Você entende isso? Você sabe o que é isso? Então pratique isso. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus nesta noite, esta é uma grande oportunidade para você fazer isso, para você viver essa verdade, não de ouvir falar, mas de conhecer, de praticar, de buscar. Se tem alguém entre nós que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus nesta noite, que nunca fez isso, talvez foi à igreja, seja ela qual for, talvez teve acesso a uma palavra, tem a sua religiosidade, mas eu estou falando de Jesus, aquele que salva. Ele disse que não há outro caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele.
Então nós precisamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E é simples, porque o preço já foi pago por Ele, o preço da redenção já foi pago por Ele. Nós só precisamos aceitar, reconhecer, declarar que Ele é o nosso Salvador. E se você nunca declarou isso, e quer fazê-lo hoje, não quero te constranger, não quero que você se sinta envergonhado, porque isso não traz vergonha nenhuma. Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, só precisamos aceitá-lo. Onde você estiver e quiser tomar essa decisão, dá um tchauzinho, dizendo para Jesus que você entrega a sua vida a Ele. Tem alguém que quer fazer isso? Dizer: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Só um tchauzinho. Eu quero orar por você. Todos aqui já tomaram essa decisão? Tem certeza absoluta disso? Se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. É o que está escrito, é o ensinamento de Jesus. Todos já tomaram essa decisão? Você aí na sua casa que ouviu a palavra de Deus nesta noite, que se encontrou com a palavra de Deus nesta noite, e você quer tomar essa decisão, você pode fazê-lo aí onde você está na sua casa, e declarar, abra sua boca e dizer: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti hoje, toma conta do meu coração, escreve o meu nome no livro da vida, eu sou Teu, eu quero viver contigo. E se você tomou essa decisão, manda aí no chat, dizendo: hoje eu entreguei minha vida a Jesus, e nós queremos caminhar juntos com você, e Deus abençoe a sua vida. E depois desta palavra, e desses 18 dias que nos restam, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e você colocasse a mão no seu coração, e você fizesse uma oração de gratidão. Você não pede nada, irmão, não pede não, nada, mas agradeça ao Senhor. Você que está em família aí, pega na mão do filho, pai, pega aí na mão, se abraça aí. Só o fato de nós estarmos aqui como família já é uma grande bênção. Faz isso, abraça e agradece a Deus pela tua esposa, pelo teu esposo. Agradeça a Deus pela oportunidade de estar nesta casa de adoração, na presença de Deus, entre irmãos. Me lembrava hoje que faz um ano que nós estávamos aqui, concluindo o encerramento do ano de 2019, do nosso Ministério de Ensino, e eu fui agraciado por Deus, por esta igreja que trouxe vários presentes para o nascimento da minha filha. Tem fralda até hoje. Eu me lembrei o quanto isso é amor, o quanto eu me senti amado, cuidado por esta igreja, porque nós exercitamos o amor, exercitamos a graça, e Deus tem se revelado de uma forma extraordinária na nossa vida. Deus te ama, Deus te ama. Não permita que as circunstâncias, que o mal seja maior para você ver do que a graça e a misericórdia de Deus que se manifesta todo dia na sua vida, na sua casa. E você é um instrumento de Deus para transmitir poder, para levar restauração, graça, paz. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus unção, porque Deus vai te usar na sua casa, Deus vai te usar para onde você passar, como grande instrumento de poder de Deus manifesto nesta terra. Não fique esperando que seja o outro, aquele, não sei quem, é você mesmo que Deus chamou. O reino de Deus é evidenciado porque Ele habita em você. Então evidencie o reino de Deus, a presença de Deus, aonde quer que você esteja. Pai, nós te louvamos e nós te engrandecemos, nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos pelo teu amor, Senhor, que se renova a cada manhã, que nos alcança a cada manhã, Senhor. Nós somos os teus filhos e nós somos filhos amados teus. Todos os dias da nossa vida tu nos alcança, tu nos guarda, tu nos protege dos males que nós nem mesmo sabemos, Senhor. Por isso nós queremos externar apenas gratidão nesta noite e dizer que nós te amamos, Senhor, que tu és tudo para nós, que tu és a razão da nossa vida e da nossa existência. Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, que nos redime, que nos perdoa, que nos transformou, que o seu sangue vertido na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado.
Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo Consolador, amigo que está todos os dias disponíveis para nos acolher, para nos abraçar, para nos consolar, para nos fortalecer, Senhor. Evidencia a ação do Teu Espírito Santo de forma tremenda nestes dias, Senhor. E que nesses 18 dias que nos faltam, nós possamos ser dínamos, Senhor. Nós possamos ser os proclamadores do Teu reino e alcançarmos vida, Senhor. Porque 2020 é um ano para não ser esquecido, porque Tu estás conosco. Tu nos guardaste, Senhor. Tu estás nos guardando e em Ti, Senhor, nós somos mais do que vitoriosos. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.